pessoal, então esse é um trabalho meu e da Gabriela e a gente está para falar um pouquinho sobre a segunda fase das tecnologias digitais. E a gente ficou com o software o Cabri, a gente optou por trabalhar com ele e a gente tem a dizer que a segunda fase ela traz alguns aspectos para transformar a primeira fase. Então a gente tem o início da geometria dinâmica, onde a geometria dinâmica permitiu que agora era possível trabalhar com a geometria, que antes só era possível no quadro ou no papel, quando trabalhada em sala de aula, agora ela era possível através de um meio digital, ou seja, através dos computadores. Então agora era possível trabalhar as formas geométricas, explorar as suas propriedades e trabalhar como que ocorria o movimento, como que era desconstruído, de diferentes formas era possível trabalhar agora. Isso seria geometria dinâmica, ou seja, agora eu conseguiria manipular essa minha geometria, esses meus entes geométricos, as minhas figuras geométricas. Então, sobre o Cabri, a gente teve algumas datas importantes. Entre 1980 e 1985, o aplicativo Cabri, o software Cabri, ele era desenvolvido. A proposta dele era de ser um caderno ou um rascunho digital, ou seja, onde era possível riscar, digitar números, letras, era possível manipular e construir algumas figuras geométricas. E já em 1994 já se melhorava essa versão do Cabri. Então em 1994 já se tinha a segunda fase do Cabri. E em 2004 se tinha a terceira versão do Cabri, que se tratava da versão Cabri 3D, da geometria tridimensional, onde já era possível se observar melhor a área de uma figura completa, o volume. Então ele permitia ver o volume dessa figura geométrica. Então ele foi um software que ele veio se desenvolvendo. Ele tem algumas semelhanças com o GeoGebra, que ele é mais comum entre a gente, mas ele permite muitas possibilidades, que é o que eu e a Gabriela vamos mostrar um pouquinho. Se remetendo também às aulas de desenho geométrico que a gente já teve com a professora Paula, para quem estudou com a gente. E a gente consegue ver que a gente consegue desenhar algumas coisas muito parecido como a gente fazia em desenho geométrico e consegue trabalhar com outras coisas também. Então agora a gente vai ver um pouco como funciona o Cabri. Então essa é a interface do Cabri, aqui eu tenho uma nova página, consigo trabalhar com algumas equações, algumas contas, mas o nosso foco aqui é a geometria. Então eu consigo fazer alguns pontos, nesses pontos eu consigo nomear eles, por exemplo, esse eu quero chamar de ponto A, quero dar números para esse ponto, eu vou chamar esse de ponto 2. Posso também adicionar algumas equações, 2x mais 3, por exemplo, fica aqui. Consigo construir semi-retas, consigo construir retas paralelas, consigo construir retas perpendiculares, consigo trabalhar com circunferências, tenho compasso, consigo trabalhar com elipse, algumas figuras como triângulo, tenho o triângulo equilátero, triângulo escaleno, os 3 tipos de triângulo aqui, todas as formas eu tenho, consigo calcular a área, tenho as figuras 3D, por exemplo, consigo fazer a pirâmide. Aqui eu tenho uma pirâmide. Ó, a gente já vê que já mudou a área, consigo calcular o volume. Puxo aqui para baixo, tem o volume. Em casos específicos, se eu precisar trabalhar com a malha quadriculada, eu tenho ela aqui também à disposição, consigo adicionar. Vou adicionar um título aqui que vai ser o Cabri. Posso adicionar onde eu quiser. Então eu tenho várias opções aqui do que eu queira fazer. Eu consigo esconder, por exemplo, alguma coisa. O que eu escondi, ó, se eu quiser que apareça novamente, consigo apagar. Consigo redefinir algumas coisas, que já voltou um pouquinho para o lado. Consigo fazer muitas coisas, vai depender do nosso objetivo e do que é que a gente quer que aconteça, o que é o objetivo da nossa aula naquele momento. Olá, pessoal! Vou demonstrar agora para vocês como se criar um triângulo equilátero.
Bom, um triângulo equilátero ele é composto de um triângulo com três lados e três ângulos internos iguais. E aí, para criar ele, eu poderia utilizar uma reta e criar ele assim no olho, né? Com mais ou menos os seus tamanhos iguais. Assim, aqui. E aí eu poderia mover ele para aqui, ó. Aqui ele tá num tamanho aparentemente igual. Mas se eu começar a mover ele de outros ângulos, outras formas, ele vai se deformar. Então ele já não é mais um triângulo equilátero. E aí, como poderia fazer um triângulo equilátero que ele sempre permanecesse com seus ângulos e lados iguais? Bom, como a gente já viu nas aulas de desenho técnico, a gente utilizava régua e compasso, certo? E aí, para iniciar isso, eu teria que criar uma reta, que eu faria ela com a régua, ou transferia o valor com o compasso, poderia fazer um tamanho qualquer, ou o tamanho que o exercício pediria. E aí, com o compasso, eu faria o seguinte: eu colocaria a ponta seca em uma das suas extremidades, e aí eu abriria a ponta com o grafite dele até a outra extremidade, e aí eu desenharia um círculo ou um semicírculo a partir dessa medida que eu obteria aqui. Então, eu viria com a ponta seca novamente e iria trocar de lado. Colocaria a ponta seca na outra extremidade, abriria o grafite e desenharia um círculo ou semicírculo até fechar aonde eu quero fazer o meu triângulo. Então, aqui eu fecho. E aí a gente percebe que eu tenho um ponto de intersecção entre esses dois círculos que eu criei a partir dessa medida aqui, da medida da reta. E aí eu venho com a régua novamente e utilizo esse ponto de intersecção para ligar com os pontos já existentes da minha reta. Então, ficaria assim. Aqui. Pronto, agora eu tenho um triângulo. Vou esconder esses círculos que eu fiz para ficar mais visível. Pronto. E aí, quando eu for mexer neste triângulo, olha o que acontece. Ele não muda seus lados, tamanho de lado e nem tamanho de ângulo. Então, ele permanece no tamanho que eu fiz, e aí ele só modifica sua dimensão, ó. Então, aqui nós temos um triângulo equilátero. A atividade, ela pede para que a gente construa um círculo circunscrito de um triângulo. Então, é o que a gente vai fazer agora. Eu copiei meu enunciado que eu tinha feito antes, vou colar aqui para ficar bonitinho. E como que eu começo fazendo um triângulo circunscrito, um círculo circunscrito no triângulo? Primeiro eu vou construir meu triângulo, eu venho aqui, desenho um triângulo qualquer. Agora eu vou precisar calcular o ponto médio dos lados. Aqui, calculei um ponto médio, venho aqui de novo, clico num vértice, clico no outro vértice, novamente do outro lado. Tenho agora os pontos médios do meu triângulo. Agora eu vou precisar calcular ou desenhar a minha reta perpendicular. Aqui em retas eu tenho a opção de reta perpendicular. Eu clico aqui 2 vezes em todos os lados. E a gente vê que não resolveu muita coisa porque elas não se encontraram, mas se a gente encontra, deixa o cursor em cima, vai aparecer a flechinha verde, é só alongar as retas até que todas se encontrem. Agora, eu já vi que elas se encontram aqui, eu posso agora desenhar o meu ponto de intersecção, aqui. Então, eu selecionei todas as retas que passavam por ali e eu descobri o meu ponto de intersecção. E agora, para desenhar esse círculo circunscrito nesse triângulo, ou seja, um círculo que vai passar por fora desse triângulo ou um triângulo que vai ficar dentro desse círculo, eu venho em círculo, posiciono o centro do meu círculo e vou puxando ele até o final desse meu triângulo, até chegar aos vértices desse meu triângulo. E finalizo aqui. Portanto, eu vou puxar ele mais para baixo aqui. Aqui eu tenho o círculo circunscrito do meu triângulo, tá prontinho aqui.
bem fácil, bem tranquilo de fazer, o que antes a gente fazia nas aulas de desenho geométrico com o auxílio do compasso, da régua, de medidas, agora eu consigo fazer numa ferramenta virtual. E isso é muito legal porque a gente consegue mudar um pouco o estilo das nossas aulas. Bom, então a Olga já ensinou para vocês como fazer um círculo circunscrito num triângulo. E agora eu vou mostrar rapidamente um círculo inscrito, que ele é bem simples. E para isso eu vou começar fazendo um triângulo equilátero, como a gente fez anteriormente, para dar sequência no nosso exercício. Bom, então agora eu já tenho um triângulo feito. E agora eu vou dar sequência fazendo, encontrando o ponto médio dessas retas dele, aqui das laterais. Então, agora eu tenho o ponto médio. E agora eu vou fazer o ponto de intersecção dessas retas. O importante é encontrar certinho o ponto para elas ficarem unidas no meio do triângulo. Bom, então agora eu tenho a intersecção delas. Vejo que eu tenho um ponto aqui de intersecção. Esse ponto ele é chamado de apótema do triângulo. Então eu vou vir aqui com o meu círculo. Vou clicar neste ponto de intersecção das duas retas e vou abrir ele até o ponto mediano aqui dessa reta e ele vai ficar interno no meu triângulo. Olha só. E olha, como ele é um triângulo equilátero perfeito, ele vai se movimentar e o triângulo ele vai, desculpa, o círculo ele vai ficar certinho inscrito nele. Ele não passa e ele não fica para fora do triângulo, ele fica bem certinho nas três extremidades das retas dele. Então aqui a gente tem um círculo inscrito no triângulo. Então, agora, voltando à ideia das aulas de desenho geométrico, a proposta é outro exercício, que ele diz para a gente construir um ângulo de 60 graus. Antes que a gente também fazer com o uso do compasso, de muitas medidas. E eu vou ler aqui alguns passos que dizia para a gente fazer lá, em desenho geométrico com outras ferramentas, e depois eu vou mostrar como que a gente faz aqui. Então, lá dizia para a gente traçar um lado do ângulo, posicionar o vértice do ângulo. Isso com lápis e régua. Depois a gente deveria fazer o centro do compasso no vértice, abertura qualquer, traçar um arco que corta o lado, já traçado, definindo o ponto 1. Depois deveria colocar o centro do compasso em 1 e com a mesma abertura de antes, cruzar o arco já traçado, obtendo-se o ponto 2 e partindo do vértice do vértice passando pelo ponto 2, trace o outro lado do ângulo. Tudo isso com régua, lápis e compasso. E agora a gente vai fazer aqui. Então, primeiramente a gente vai desenhar um lado do nosso ângulo e eu preciso definir um ponto qualquer, que vai ser o vértice. Esse ponto qualquer eu vou chamar de A. Vou colocar aqui. Agora, seria pegar o compasso com uma abertura qualquer. Ou seja, eu vou pegar aqui o nosso círculo, essa circunferência, com uma abertura qualquer. Aonde cortou aqui o lado do nosso ângulo, eu vou chamar de ponto 1. Agora diz que com a abertura, o centro do compasso aqui e com a mesma abertura que eu formei aqui, eu devo cruzar este arco aqui. Então, eu vou pegar uma circunferência com o mesmo ângulo. Como que eu sei que vai ter o mesmo ângulo? Coloco o centro da circunferência aqui e puxo até o outro centro da nossa circunferência. Então, eles vão compartilhar de um mesmo raio. Se eles têm o mesmo raio, vão ter o mesmo diâmetro, portanto, serão iguais. Aqui a gente vê que se cruzaram, então aqui eu vou ter o ponto 2. Então, eu vou colocar aqui ponto 2. Vou colocar o 2 mais para cima para não atrapalhar a gente depois. Após isso, pede para a gente traçar o outro lado do nosso vértice, que ele parte daqui e vai até o ponto que a gente descobriu. Portanto, aqui é um lado do nosso ângulo e aqui é o outro lado do nosso ângulo, que parte deste vértice aqui. Para ficar mais fácil, eu vou construir um triângulo com essas medidas. Aqui. Então, agora a gente tem que confirmar se aqui formou um ângulo de 60 graus, e é o que a gente vai ver. Então, aqui a gente tem a opção aqui de calcular o ângulo. A gente seleciona um lado do triângulo, seleciona o vértice e puxa até onde a gente quer.
acho que a gente conseguiu o que a gente queria. A gente tem um ângulo de 60 graus. Porém, uma outra coisa que acontece é que um triângulo equilátero, ele possui todos os seus ângulos de 60 graus. E a gente vai, por via das dúvidas, conferir se esse é um triângulo equilátero ou não. Então, a gente vai utilizar aqui a medida de ângulo, vamos selecionar um lado, selecionar o vértice, e assim a gente tem a medida de um ângulo. Temos mais um ângulo de 60 graus. A mesma coisa a gente vai fazer no outro ângulo. A gente seleciona um lado desse ângulo, seleciona o vértice e puxa ele até o final. 60 graus. Portanto, a gente descobriu um ângulo de 60 graus e a gente também descobriu um triângulo equilátero. Mais 60. Um triângulo equilátero. Então, ele tem os seus ângulos iguais. E a gente descobriu a maneira de construir um ângulo da mesma forma que a gente fazia em desenho geométrico, porém agora de uma forma mais dinâmica. Bom, então agora eu vou fazer uma demonstração para vocês de uma bissetriz de um ângulo qualquer. Então, eu tenho que demarcar uma abertura de um ângulo qualquer. Eu posso utilizar dados de acordo com algum exercício, né? Com ponto A, ponto B, ponto C. Mas aqui eu vou fazer um qualquer só para demonstrar mesmo como a gente pode realizar, para encontrar a bissetriz aqui no Cabri. Então, a gente vai ter uma abertura de um ângulo qualquer e com um círculo, que no caso eu faria isso com um compasso, né, fazendo a referência de quando a gente fazia lá com desenho técnico. Então, eu vou abrir aqui o compasso, no caso, e o meu círculo, numa abertura qualquer para encontrar, para fazer uma intersecção entre essas duas linhas. Eu tenho aqui, o meu círculo precisa passar por essas duas linhas. Então, eu tenho aqui. E agora, com o compasso novamente, que seria o círculo, eu abriria na intersecção do círculo com essa reta e abriria um círculo até o meu ponto inicial aqui, ó. Então, meu ponto inicial, clico nele e a mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. O ponto de intersecção do círculo inicial com a reta e abriria até meu ponto inicial. E agora, eu vou traçar uma linha entre o meu ponto inicial de origem aqui, com o ponto de intersecção que formou do círculo que eu obtive, aqui com as duas retas. Olha só. Então, aqui, eu posso perceber que eu tenho um ponto mediano entre esse ângulo, que seria a bissetriz, é exatamente a metade. Então, assim, eu encontro a bissetriz de um ângulo qualquer que eu desejo. Então, pessoal, esse é o nosso trabalho. Esperamos que vocês tenham gostado e compreendido as funcionalidades que a gente passou de todos esses elementos do Cabri, que a gente utilizou para realizar os exercícios. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada!